A energia masculina, há muitas décadas, ela vem sendo sabotada, ridicularizada e descartada. E a conta dessa besteira tá chegando, cara. Nós estamos diante de uma geração de homens quebrados, desanimados, desconectados da essência da sua energia masculina. Se você acha que a desconstrução da energia masculina parou na teoria, você está enganado. Ela avançou e avançou muito. Essa desconstrução, ela está na sua pele, nos seus ossos, no sangue de cada homem que foi ensinado a temer a própria força. O sistema quer homens fracos, dependentes, submissos, que aceitam tudo calados, homens que têm medo de confrontar, medo de liderar, medo de tomar iniciativa. E quais são os principais sintomas dessa desconstrução da masculinidade? O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Uma excelente noite para nós todos e vamos lá tocar o pau nisso aqui. É o seguinte, Rafael, comigo. O que eu vou entregar para você aqui hoje é uma chave. Está na hora de você parar de viver no automático, parar de viver no modo inconsciente e entender conscientemente o que está acontecendo. Porque você provavelmente enxerga partes do todo, mas é provável que você não tenha a visão completa do todo. Hoje você vai ter essa visão detalhe por detalhe. Um pouquinho mais lento, Rafa. E isso aqui que eu vou te falar vai abrir seus olhos como você nunca imaginou antes, cara. Você vai entender onde você está, por que você foi colocado aí e como fazer para virar a mesa e mudar definitivamente o jogo. Por isso a gente vai começar essa live aqui, esse encontro nosso do Despertar. Eu vou começar te contando sobre as raízes e a história da desconstrução masculina. Isso faz parte do despertar que você veio buscar aqui hoje. Basicamente, não é novidade para ninguém, a energia masculina foi a responsável por construir todas as civilizações que nós conhecemos. Eram os homens que expandiam fronteiras, conquistavam territórios, defendiam recursos, erguiam estruturas, criavam sistemas jurídicos e políticos, desenvolviam tecnologia e produziam riqueza. Sempre foram os homens. Tudo bem, é óbvio que nesse processo havia mulheres também, mas é inegável que na linha de frente sempre estiveram os homens. Isso é um dado histórico-antropológico. A força bruta, a disciplina, a disposição para enfrentar o perigo, tudo isso que veio da energia masculina moldou o mundo que nós vivemos. Nós fizemos o que precisava ser feito. E sim, nós cometemos erros no processo, um monte de erros, mas foi a energia masculina que produziu e sustentou o mundo de pé, esse mundo que a gente desfruta aqui agora. Só que agora nós estamos assistindo ao colapso dessa energia. Essa desconstrução da masculinidade não nasceu ontem. Ela vem se arrastando há séculos, alimentada por transformações sociais, culturais e econômicas que lentamente foram corroendo os pilares da identidade masculina tradicional. Durante milhares de anos, ser homem significava ter força, coragem, liderança, capacidade de proteger, prover e ensinar. Era o homem que conduzia a tribo, que enfrentava o desconhecido, que encarava a morte se fosse preciso. Mas tudo isso começou a ruir com a Revolução Industrial lá por volta de 1760. Há uns 250 anos, os homens começaram a ser arrancados das fazendas para ser transformados em peças substituíveis nas fábricas. Com esse deslocamento da fazenda para a fábrica, o convívio entre o pai e o filho foi removido, foi rompido, foi diminuído muito, muito. O aprendizado do que significava ser homem, aquele ensinamento que era transmitido no trabalho conjunto, na prática da vida real, no convívio familiar, essa transferência desapareceu. Os meninos ficaram órfãos de referências masculinas e a desconstrução começou aí, lá no século XVIII. No século XX, a coisa só piorou. A primeira e a segunda onda do feminismo, elas alegavam buscar direitos iguais e muitos homens apoiaram essa causa. Mas a partir da terceira onda, o discurso mudou completamente. O trem deixou de ser sobre igualdade e passou a ser sobre demonizar o masculino.
A masculinidade passou a ser tratada como algo tóxico, violento, ultrapassado. Os valores foram jogados na lama. A assertividade do homem virou opressão, a competitividade virou crime, a liderança virou autoritarismo. Os homens começaram a ser treinados para se calar, para se envergonhar do que eles são. Ser homem, um homem masculino, por mais ridículo que possa parecer, isso, homem masculino, ser um homem masculino virou um pecado mortal, um problema a ser corrigido, uma doença a ser tratada. Paralelo a essa desconstrução, o sistema educacional foi aparelhado. As escolas começaram a doutrinar os meninos com ideais de comportamento essencialmente femininos, esmagando qualquer expressão natural de energia masculina. Os meninos que eram mais inquietos, eles passaram a ser rotulados como hiperativos, desordeiros, problemáticos. De modo geral, os meninos passaram a ser ensinados a reprimir a sua natureza, a evitar riscos, a não se destacar. E o recado era bem simples. Menino, se você for um homem de verdade, você vai ser punido. A mídia e a cultura pop também fizeram uma parte nisso aí. Antigamente, eu tenho certeza que você lembra disso, os heróis eram homens de fibra, eles inspiravam a gente. Hoje, esses heróis foram substituídos por vilões ou palhaços emasculados e figuras patéticas. Não tem mais a figura do homem heróico por aí. A imagem do homem foi desconstruída até o ridículo. Você vê, cara, filmes, séries, propagandas, tudo hoje fica pintando o homem como inútil, estúpido ou perigoso. E o que é pior, a maioria nem percebe, porque essa lavagem cerebral, ela vem disfarçada de humor, de entretenimento. E quem questiona essa lavagem cerebral, nossa, é taxado de retrógrado, machista, tóxico, paranoico. O resultado prático dessa construção tem sido devastador. O homem moderno, eu vejo isso todo dia no consultório, você com certeza vê por aí também. O homem moderno está confuso, sem rumo, sem propósito. A taxa de suicídio entre homens é quase 4 vezes maior que a taxa de suicídio entre as mulheres. No Brasil, mais de 80% dos casos de suicídio são de homens. E essa desgraceira toda não para por aí. O homem moderno, ele continua sendo esmagado por ansiedade, depressão, vícios. Muitos homens se refugiam na pornografia, no álcool, nas drogas e desenvolvem transtornos de ansiedade e depressão, enquanto tentam preencher o buraco existencial que foi cavado pelo sistema, que insiste em associar homens a ódio, e ensina os homens a odiar a si mesmos. A desconstrução da masculinidade não criou apenas um vazio. Ela criou uma geração inteira de homens que sentem vergonha da própria natureza masculina que nasceu com eles. Homens que foram ensinados a se odiar, a renegar o seu instinto, a esconder a sua virilidade. Homens que não sabem mais o que significa ser homem. Homens que vivem com medo de serem chamados de machistas, simplesmente porque eles têm iniciativa. Homens que se sentem culpados por desejarem liderar, que se orgulham da sua força. Não pode, você não pode fazer isso. E essa vergonha toda vai se transformando em paralisia, autossabotagem, destruição. E muitos homens não têm a quem recorrer. O discurso dominante que a gente vê na mídia e na cultura de modo geral diz que o homem precisa ser mais sensível, mais vulnerável, mais desconstruído. Só que ninguém fala a verdade. Essa desconstrução está matando os homens por dentro e por fora. Em toda parte, eu vejo homens presos num ciclo de autonegação e baixa autoestima. Por toda parte. Por toda parte eu vejo homens que não têm mais orgulho do que eles são, que não se sentem dignos de respeito, que não acreditam no valor que eles têm. Homens que foram doutrinados a se verem como um problema, como uma ameaça, como um erro. E a sociedade aplaude essa tragédia, aplaude esses homens submissos, emasculados, sem voz e sem identidade. A sociedade aplaude a fragilidade como se a fragilidade fosse evolução. E quem ousa falar a verdade, quem lembra que o mundo precisa de homens fortes,
Quem fala isso é acusado, de novo, de ser retrógrado, machista, tóxico, paranoico. Só que a verdade está por aí, nua e crua. A energia masculina, há muitas décadas, ela vem sendo sabotada, ridicularizada e descartada. E a conta dessa besteira está chegando, cara. Nós estamos diante de uma geração de homens quebrados, desanimados, desconectados da essência da sua energia masculina. Uma geração inteira de todos os homens que estão vivos aqui agora, onde a maioria desses caras não sabem mais para onde ir, eles não têm mais modelos claros para se inspirar, eles não têm mais chão. E quem vai salvar esses caras? Quem vai dizer a esses caras que tá tudo bem, bicho, você ser um homem masculino, um homem de verdade? Tá tudo bem, a sua força não é um defeito, ela é uma virtude. Quem vai dizer para esses caras que liderança não é autoritarismo, é serviço? Quem vai dizer para esses caras que ambição não é egoísmo, é construção? Só que essa desconstrução que a gente está sendo submetido, ela não vai sumir sozinha, ela não vai desaparecer no nada. Ela vai continuar matando, destruindo, consumindo a energia masculina. E vai continuar enchendo você com sites de pornografia e vai continuar enchendo a sociedade com clínicas de reabilitação, funerárias e estatísticas de violência. Porque a desconstrução da masculinidade não tirou dos homens apenas a sua identidade. Ela tirou dos homens a esperança. A masculinidade precisa ser redespertada. Não por discursos vazios, não por políticas falsas de igualdade, mas por ação concreta, por exemplo vivo, pelo resgate da identidade masculina autêntica, como havia lá no passado. Porque se a gente não fizer esse resgate agora, se despertar agora, o colapso vai ser total. E quando esse colapso acontecer, todos vão perceber que o que eles chamaram de masculinidade tóxica, na verdade, era a própria força que sustentava a civilização de pé. Enquanto você vai absorvendo cada palavra dessas aqui que eu estou te falando, lembre-se, o que eu estou descrevendo para você aqui não é teoria, não é drama, é a realidade. Uma realidade implacável que atinge milhões de homens todos os dias. Homens que se levantam sem energia, que se olham no espelho e não reconhecem quem eles são mais. Homens que foram ensinados a se odiar, que carregam nos ombros o peso da vergonha, da culpa, da desconexão. Mas isso ainda é apenas a superfície da coisa. Se você acha que a desconstrução da energia masculina parou na teoria, você está enganado. Ela avançou e avançou muito. Essa desconstrução, ela está na sua pele, nos seus ossos, no sangue de cada homem que foi ensinado a temer a própria força. E quais são os principais sintomas dessa desconstrução da masculinidade? Todo esse processo de desconstrução que a gente está sendo submetido produz sintomas na gente. Quais são os principais sintomas disso? Os sintomas dessa desconstrução da masculinidade, eles estão na nossa cara. Eles vão aparecer na sua saúde mental, no seu corpo, no comportamento, no trabalho, nas relações interpessoais e em todos os lugares onde um homem põe o seu pé. Os sintomas vão estar em toda parte. Só que ninguém tem coragem de te dizer isso com todas as letras. A desconstrução da masculinidade, ela não é uma teoria acadêmica que está presa lá na universidade, não uma tese de conclusão de curso, não. Essa porcaria é uma realidade que está cravada na carne e na alma de milhões de homens. E quem não enxerga essa desconstrução, quem não desperta para isso, ou está cego ou está se beneficiando desse sistema que foi feito sob medida para castrar a energia masculina. A nossa geração, a geração dos homens vivos agora, nós estamos vivendo o resultado direto de anos e anos e anos de um discurso e de uma estrutura social que desmontaram o orgulho, a coragem e o senso de propósito dos homens. Você foi ensinado a se calar, você foi ensinado a se ver como um problema. O homem moderno, cara, é como se fosse um animal encurralado.
Você é cobrado para ser sensível, mas é rejeitado se você não for forte. Oi? Você é pressionado para ser provedor, mas é desvalorizado se você for um provedor. Você é condenado quando erra, mas você é sumariamente ignorado quando você acerta. E como é que muitos homens tentam sobreviver a essa tortura emocional? Simples, se anestesiando, bebendo demais, comendo demais, consumindo pornografia, usando drogas, sendo infiel no seu relacionamento, tendo casos extraconjugais como uma forma de recuperar o senso de ser um homem que você tanto sente falta. Isso tudo é uma fuga. São tentativas desesperadas de calar a sua mente, de suportar a sobrecarga de deveres sem direitos, de suportar o peso esmagador de você ter que ser responsável o tempo inteiro sem reconhecimento em tempo nenhum. É uma autodestruição lenta, silenciosa e muitas vezes, lamentavelmente, irreversível. No ambiente profissional, essa desconstrução ela é ainda mais evidente. O homem, que antes era valorizado por sua objetividade, sua racionalidade, sua disciplina, ele foi colocado de lado. O mercado de trabalho foi capturado por uma cultura que exalta a fragilidade emocional, a vulnerabilidade, o discurso meloso, as aparências. E nesse mercado feminilizado, ser assertivo virou pecado, ser competitivo é um crime, você ter ambição virou motivo de piada. Os homens foram treinados a abaixar a cabeça e aceitar a mediocridade e evitar conflitos. Nossa virilidade, a capacidade do homem de liderança natural, a capacidade de decisão, isso tudo foi substituído por reuniões intermináveis, cheias de palavras e fingimentos emocionais. E quem ousa contrariar esse script, você é tóxico, machista, insensível, você vai ser punido, silenciado, descartado. Você, meu irmão, vive cercado de pessoas, mas quase sempre você se sente completamente sozinho. Você se calou porque ninguém vai te ouvir, então você fica quieto. E nada disso, nenhuma dessas percepções aconteceram por obra do acaso. Tudo isso foi cuidadosamente planejado e executado, especialmente nos últimos 50 anos, para destruir o alicerce que sustentava a própria sociedade, o homem, deixando a sociedade vulnerável a toda e qualquer forma de controle. A cultura, a mídia, as escolas repetiram para você tantas vezes que a energia masculina é tóxica, que muitos homens começaram a acreditar nisso, de verdade. Eles começaram a acreditar que ser homem é errado, que querer vencer é ser opressor, que você querer liderar é abusivo. Esse discurso covarde tirou dos homens a bússola de conquista que nos guiava. E o que ficou pra gente foi um puta de um vazio existencial, foi um buraco negro de dúvidas, medo e raiva contida. E isso não é um exagero que eu estou falando para você, isso é um fato. Porque o sistema quer homens exatamente assim. O sistema quer homens fracos, dependentes, submissos, que aceitam tudo calados, homens que têm medo de confrontar, medo de liderar, medo de tomar iniciativa, medo de assumir responsabilidade. Homens que se escondem atrás de discursos bonitos e posturas artificiais. Homens que morrem por dentro todos os dias, mas que continuam sorrindo para as câmeras, fingindo que está tudo bem. Esse é o retrato da desconstrução masculina. Um exército de zumbis, um exército de homens desconectados de si mesmos, desconectados dos outros homens, desconectados da própria essência da sua energia masculina. E a cultura que você consome esfrega essa desconstrução na sua casa o tempo todo, na sua cara o tempo todo. Esfrega essa desconstrução na cara de todo mundo o tempo todo, todo santo dia. Como se isso fosse motivo de orgulho. As séries, os filmes, os comerciais normalmente vão mostrar o homem como um idiota, um bobão, um palhaço sem noção nenhuma. A figura do pai na televisão foi ridicularizada, a figura do marido virou uma piada, a figura do trabalhador virou meme, para você ficar rindo. Quando o sistema desconstrói o símbolo, ele abre caminho para reconstruir a sociedade conforme aquilo que o sistema acha que é conveniente para o próprio sistema, não para as pessoas dentro da sociedade. Quando você ensina um menino que
direto ou indiretamente, que ser homem é ruim, você está criando um adulto perdido, fraco, covarde. Quando você ensina uma geração de meninos depois da outra que liderança é opressão, que disciplina é autoritarismo, que coragem é violência, quando você cria esse tipo de noção, você está matando o espírito masculino lá na infância. Você mata o homem por dentro, ainda criança, ele não vai crescer um homem. Todo dia eu atendo no meu consultório homens que seguem uma vida sem propósito. Homens com empregos medíocres que eles não gostam, com relações vazias, com projetos que nunca saem do papel. Homens que sofrem por causa de uma existência que eles não sentem brilho, não têm direção, não têm força. De novo, isso não é coincidência. Isso é um resultado direto de uma cultura que há muitas décadas odeia o masculino. Uma cultura que esmagou a energia do homem, que zombou da nossa essência. Mas eu vou te dizer uma verdade, mais uma, né? Que ninguém parece ter coragem de te dizer. Presta atenção. O mundo precisa do homem, por mais que ele negue. Na verdade, o mundo precisa desesperadamente da força masculina. O mundo precisa da nossa liderança, da nossa disciplina, da nossa coragem, ambição, garra, foco. O mundo precisa do homem que enfrenta o medo de frente, que levanta depois que ele cai, que protege o que é seu, que constrói com as suas próprias mãos. O mundo precisa desesperadamente do homem que sabe que honra não é uma palavra vazia. Honra é um compromisso. O mundo precisa desesperadamente do homem que entende que dignidade não se compra, se conquista. O homem precisa desse homem porque sem esse homem o mundo desaba. Sem esse homem as famílias se desfazem, as sociedades se enfraquecem, as nações caem. Só que esse homem, ele está desaparecendo. Porque ele foi desconstruído. Há mais de 50, 60 anos ele vem sendo esmagado, vem sendo domesticado sem piedade. Porque ele foi ensinado a ter vergonha de ser quem ele é, quem ele nasceu para ser. Só que poucos homens têm coragem de admitir isso a céu aberto. Poucos homens têm coragem de dizer que essa desconstrução masculina não trouxe progresso. Essa desconstrução trouxe doença, sofrimento, vícios, tristeza e morte. E se a gente não parar isso agora, cara, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nenhuma força, nenhuma coragem, nenhuma honra. Se você sente que eu estou falando com você, eu quero, meu irmão, meu camarada, soldado, eu quero que você saiba, bicho, você não tá sozinho nessa. E que enquanto você respirar, cara, ainda dá para lutar. Mas essa luta, ela não vai começar amanhã, ela tem que começar agora. Agora.